Meus irmãos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e eu quero falar sobre esse tema, eu não consigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, mas deixa a sua Bíblia aberta aí. Este versículo nos chama a atenção da seguinte forma: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É impressionante como o Senhor não abre mão do padrão dele, e nós, irmãos, estamos muito acostumados, diante de padrões altíssimos, entrar com a frase negativa: isso aí não é para mim, eu não consigo. Olha o padrão de Deus. Tem alguns textos que são muito constrangedores. Por exemplo, o texto de 1 Pedro 1,16, o Senhor diz, está escrito: sede santos porque eu sou santo. Que padrão altíssimo. E a loucura do Evangelho na afirmação de Paulo em 2 Coríntios 2,16, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. Não parece coisas utópicas, não parece coisas assim inalcançáveis, mas não, querido. Quando nós somos estimulados, quando nós somos exortados diante da palavra de Deus, saiba que, você precisa saber disso, não há nada, preste atenção, não há nada que Deus exija de nós, sem que antes Ele não nos capacite em conseguir. E há um ponto em que é possível alcançar o padrão divino, não nos nossos esforços, não nos nossos méritos, não do nosso jeito, mas em uma graça de Deus, que quero mais uma vez revelar para os irmãos. Nesse texto, vem de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós começamos com este desafio: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A Bíblia continua no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, é interessante como a gente sabe com o que o pecado provocou no ser humano depois da queda. O fragilizou, deixou o ser humano muito frágil. Primeira atitude que a gente vê, quando você vai ver o drama ali do pecado, foi o medo. O homem ficou medroso, a vergonha, o homem ficou envergonhado. E a partir daí, ele começa a ter uma propensão à autodestruição. A autodestruição. Uma das teses que tenho no meu coração, e quero até falar sábado sobre isso, já que fui chamado para ser o teólogo. Já pensou, irmãos? Eu vou ser o teólogo do sábado. Até esqueci que eu era teólogo. Então, é assim, quero falar sobre essa disposição que o homem tem de autodestruir, e uma disposição muito grande de estragar o meio onde vive. E a pior das todas as disposições, quando é tomado por uma malignidade sem controle, ele mata o seu semelhante, só por matar. A natureza não é assim, mas o homem foi vitimado pelo pecado, e o pecado os expôs assim, e a partir do pecado o homem foi alcançado pelo um mal que não faz acepção de pessoas.
o inimigo que não faz acepção de pessoas, ataca a todos, porque ele sabe que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, quando chega na casa de Cornélios, no capítulo 10, estranhando ter que entrar na casa de uma pessoa que jamais ele entraria se não fosse pela ordem de Deus, ele diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. E porque Deus não faz acepção de pessoas, o inimigo então também não faz. Ataca o idoso, mas ataca o bebê também. Ataca o jovem, o adolescente, a criança, o adulto. Faz do ser humano o seu alvo para alcançar para alcançar três alvos do ser humano: matar, roubar e destruí-lo. João 10:10 diz isso. Aí você olha para esse texto, que te estimula a você ter a mesma atitude que Jesus Cristo teve. O que eu vou fazer? Eu falei: eu não consigo. Mas irmãos, Jesus fez estas coisas para chegar na humanidade que eu e você temos. Ele se fragilizou, ele fez com que ele pudesse experimentar, ao ser 100% ser humano, ao ser 100% homem, toda e qualquer provação e tentação que eu e você temos que enfrentar. E por que ele fez isso? Para que nele eu consiga também. Quando você olha para esse texto, você vê esse Cristo se fragilizando, decidindo ser igual. Versículo 7: mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. É interessante que a fragilidade de Cristo não lhe tirou a capacidade de obedecer. Queridos, nós somos sim frágeis, nós somos sim medrosos, nós somos sim fracos, nós temos uma propensão de autodestruição, porém não nos foi tirado a capacidade de obedecer. Não nos foi. A mesma disposição que temos para errar, tem uma força equivalente que temos também para acertar. E parte de Deus sempre lhe dar uma oportunidade para você acertar. Deus nunca nos tira a oportunidade de acertar mais. Ele está sempre nos dando a oportunidade para acertar. Essa fragilidade nossa nos faz contaminar uns aos outros. Eu estava pensando, irmãos, no drama de Caim e Abel. Para mim é surpreendente assim, como que o ser humano ficou tão frágil depois do pecado, a ponto de que, logo depois que você lê ali em Gênesis capítulo 3, e vem contar a história dos filhos de Adão e Eva, aparece um ser humano chamado Caim, tão dominado pela inveja, pelos ciúmes, que ele foi capaz de matar o seu próprio irmão. E é interessante, queridos, que Caim ouviu a voz de Deus, e logo depois de Caim, eu estava vendo um personagem bíblico. Caim fez discípulo, o mal alastra com muita dificuldade. Sabe o que eu encontrei no mesmo capítulo? Esse indivíduo aqui, ó, Gênesis 4, 23 a 24, quando aparece esse tal de Lameque aqui, ele diz assim, ó, versículo de número 23, disse Lameque às suas mulheres Ada e Zila: ouça-me, mulheres de Lameque, escute as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Eu falei assim, como Caim fez discípulos rapidamente, não é? A disposição, e ele parece estar orgulhoso disso que ele fez. Impressionante como nós somos propensos à malignidade. Mas também, queridos, a nossa fragilidade é aquela que, como Cristo se expôs como homem,
e sofreu males que nós sofremos. Vamos relembrar um pouco de alguns sofrimentos de Jesus. Por exemplo, as chibatadas, os tapas, os murros que Jesus levou, essas coisas que ferem de maneira rápida a pessoa. Você sabia que nós estamos expostos a isso como igreja, como escolhidos de Cristo, como seguidores de Cristo? Estamos expostos a não ter a mesma eficácia que Cristo teve quando morreu por mim e por você, mas os sofrimentos de Cristo alcançam a sua igreja. A fragilidade de Cristo expõe também a quem o segue. A cusparada que humilha e ofende a moral, o espinho da coroa, o corpo estranho que fere por mais tempo. É impressionante como nós estamos expostos a essas coisas, espiritualmente falando e algumas vezes literalmente falando. Por isso é que quando a Bíblia me estimula a ter a mesma atitude de Cristo, quero compartilhar com vocês porque que isso é possível. É interessante de que mesmo depois de exaltado, a Bíblia vai falar que Cristo se humilhou aqui, mas depois ele foi exaltado. Mas mesmo depois de exaltado, mesmo depois de glorificado, Jesus continua sendo frágil, porque ele se fragiliza em nós, o seu corpo. E como a igreja é exposta, como é fácil atacar Jesus através da igreja. E olha que ele foi glorificado, olha que ele foi exaltado, olha que ele foi colocado. Por favor, olhe para o versículo de número 9 do texto que nós propomos. Por isso Deus o exaltou, Filipenses 2:9, a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mesmo nessa posição, ele continua sendo frágil, porque ele se identifica comigo e com você. E como é fácil atacar a igreja, né? Porque a igreja são formados por nós, pessoas falhas, pessoas que não conseguem acertar. E aí o indivíduo que não é transformado pela fé que salva, a relação que ele tem com a igreja é uma relação de urubu, procurar na igreja as suas carniças, e quem procura acha. Sabe, as pessoas que querem olhar apenas para o lado ruim, para o defeito, para o que falta, e se você for procurar, você vai achar e muito, e você vai achar e muito. Nós não deveríamos descansar nisso, mas é muito bom saber de que quando o indivíduo não é transformado pela fé que o salva, ele então se transforma em um perseguidor, em um crítico, e um crítico ferrenho, e consegue atingir a igreja. A ausência dessa fé leva a igreja então a ser vítima de humilhação, de acusação. Nós nos transformamos, colocamos Cristo numa posição de ser atingido, de ser discutido, como qualquer criatura. É fácil não crer em Cristo, é fácil não crer que Cristo é Deus, é fácil não crer que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo salva. Basta não crer. Mas é interessante como somos chamados a ter a mesma atitude de Cristo. Não importa o que fizeram com Ele, não importa o que fazem comigo, não importa o que fazem na igreja. Para ter a mesma atitude de Cristo, é lembrar do que Ele disse na cruz: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu acho isso que eu não conseguiria isso, mas teve um indivíduo chamado Estevão, no capítulo 6, no capítulo 8, melhor dizendo, 7 de Atos, que ele chegou nesse nível. Quando ele estava sendo apedrejado, ele pediu para Deus assim: Senhor, não impute a eles esse pecado. Eu escrevi na minha Bíblia, Estevão chegou ao nível de Jesus. Então é possível. Então a incredulidade, a indisposição que é tomado no coração do indivíduo, que não foi transformado pela fé em Cristo Jesus, é fragilizar Jesus na sua vida, é discuti-lo, é não crê-lo, é acusá-lo, é fazer chacotas com Cristo. Na ausência da fé que salva, da fé que nos compromete com o corpo de Cristo, o corpo de Cristo se fragiliza, e muito. Amados, mas qual que é o desafio para nós? Termos a mesma atitude de Jesus. Que padrão altíssimo. E aí vem aquilo que quero compartilhar com vocês. É possível. É possível. Tem uma crise do apóstolo Paulo que eu quero compartilhar com vocês, que é a minha crise, que é a nossa crise, daquelas pessoas que estão buscando mesmo com sinceridade viver a verdade do Evangelho. Olhe para Romanos capítulo 7, queridos, por favor, vá lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7 de Romanos, encontre com o apóstolo aqui, vivendo esta crise existencial. Olha o versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. É muito forte essa transparência de Paulo aqui. Irmãos, textos como esses devia ser tirado, né? Porque parece que isso não é coisa de quem crê em Jesus. Não, isso é coisa de quem crê em Jesus. O desejo muito grande de acertar sempre, mas não conseguir. E ele continua, versículo de número 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo dá uma espécie de um grito assim, irmãos, de angústia. Não tem jeito, eu não consigo. Olha o que ele diz no versículo de número 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na NVI a Bíblia diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Aí vem, queridos, a grande revelação. Não é em você, não são nos seus esforços, não é na sua religião, não é nas cerimônias que você tem e pratica religiosamente, está nele, em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz, no final do grito de Paulo, ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
E ele confirma isso quando em Atos, capítulo de número 17, versículo 28, ele diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, eu gosto de repetir esse ensino aqui, porque para mim fez assim, abriu a minha mente, e o meu peito, minha vida foi cheia de paz, que é esta expressão que há na Bíblia, a exemplo de Romanos 8:1. Olhe para Romanos 8:1, só para você entender que explosão é essa que me trouxe muita paz. A Bíblia diz assim, portanto, agora não há condenação para os que estão, essa é a expressão, em Cristo Jesus. Como eu gosto de repetir isso, sabe por quê? Nas cartas de Paulo, essa expressão é repetida mais de 160 vezes, ou ela ou o sentido dela. Essa expressão, nunca esqueça dessa expressão, em Cristo Jesus, porque é nele que eu consigo ter as atitudes dele, é nele que eu tenho a mente dele, é nele que eu consigo ser santo como Deus exige que eu seja santo. E o que Deus está dizendo é assim, seja separado para mim, como eu sou separado para você. Não é seja perfeito para mim, porque Deus sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito. Então, irmãos, o grande explosão de graça é essa expressão, em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Em Cristo você consegue. Em Cristo tudo é possível. Em Cristo você vence o mal. Em Cristo você vence as suas limitações. Por isso que o título da mensagem dessa noite, que é não consigo, em mim não consigo mesmo, mas em Cristo. E a Bíblia então vai dizer assim, queridos, você dá sequência ao que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, é por meio dele. Sabe uma declaração que você não verbalizou, mas que é uma realidade sua, quando você decidiu crer em Cristo? Você não verbalizou isso, mas você tomou uma atitude que faz essa afirmação sobre você: sozinho eu não consigo, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Por isso, quando eu olho para esse texto, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei que me condenava, da lei do pecado e da morte. Por isso, igreja, é muito bom ter a mesma esperança de que quando somos desafiados a ter a mesma atitude de Jesus, não está ligada a um esforço meu, mas uma disposição minha de crer que nele eu consigo. Então que você possa introjetar isso na sua mente, sabendo que se Cristo se humilhou, se esvaziou, mas depois foi glorificado, a mesma coisa vai acontecer conosco. A Bíblia vai dizer assim, ao final do texto, quero terminar lendo esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudi-lo por isso, queridos?